Pronto. Começou a nossa gravação. E, primeiramente, eu sou Mariane Junqueira e, em nome de toda a equipe que compõe a pós-graduação Lato Senso online do IDP, nós agradecemos a presença de todos os participantes e principalmente do professor Paulo Mendes, nosso organizador desse evento, por ter se disposto a estar aqui conosco. Hoje nós iniciamos uma série de mini cursos que teremos aí durante esse mês de julho e agosto, com o intuito aí de contribuirmos um pouco com a divulgação do conhecimento de excelência no direito durante esse período de isolamento social. Nós inauguramos essa série de minicursos com esse primeiro encontro sobre recurso dos tribunais superiores, com a presença do professor Paulo Mendes. E aí, como uma tentativa de resumir um pouco o seu currículo, eu apresento o nosso professor como pós-doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Ele é doutor e mestre em Direito também pela Federal do Rio Grande do Sul. Ele é especialista em Direitos Fundamentais e Garantias Constitucionais pela Universidade de Castilla-La Mancha, em Toledo, Espanha. Gostei do acento, hein? Hã? Gostei do acento. É especialista em técnicas avançadas em negociação pela Universidade de Harvard, em Cambridge, nos Estados Unidos, e líder do grupo de pesquisa, professor, me corrija se eu falar de forma equivocada, meu latim. Aditus Iuri, processo civil e tutela efetiva dos direitos. Ele também é nosso professor na pós-graduação e na graduação do Instituto Brasiliense de Direito Público, aqui da casa, e professor de diversos outros cursos de graduação e pós-graduação e extensão aí pelo país. Ele também é procurador da Fazenda e coordenador geral da atuação do PGFN perante o STF. Aí nós teremos agora, a partir de agora, um momento de 1h45, mais ou menos, de palestra do professor. E ao final, nós traremos algumas questões que vocês podem colocar aqui no chat durante toda a palestra, que forem colocadas por todos os participantes. Eu passo a palavra agora para o professor Paulo Mendes. Obrigado, Mariane. Agradecer aí todo o apoio para a gente organizar esse curso. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com a acolhida que nós tivemos na comunidade jurídica para esse nosso curso. Foram quase 900 inscrições, não sei qual é o número atual. Então, de amigos, de colegas que vão conseguir estar conosco aqui ao vivo ou vão poder assistir depois. De qualquer forma, quero agradecer muito a vocês. Para a gente tocar bem os trabalhos, é interessante que vocês fiquem com os microfones fechados, né? Mas eu confesso que eu gosto muito que vocês abram as câmeras, tá? Para a gente poder se ver e a gente interagir aqui em alguma medida. Eu quero agradecer muito aqui ao Davi, que é o integrante do meu grupo de pesquisa. Na minha tela ele está aqui no meu lado, não sei se está do lado de vocês aí, que vai me ajudar aqui com os trabalhos. Qualquer dúvida durante a aula, se vocês tiverem alguma coisa, pode falar ou com a Mariane ou com o Davi. O Davi vai me ajudar com as pesquisas, com as perguntas, para dar uma organizada nas perguntas. E aí a gente vai desenvolvendo bem o nosso curso. Eu quero de antemão pedir desculpas por eventual interferência infantil nas nossas aulas, porque eu tenho duas crianças traquinas aqui em casa que eventualmente podem invadir aqui o ambiente da aula. Que mais? E eu acho que é isso. E eu queria falar um pouquinho qual é a ideia do curso, pessoal. Eu sei que nós temos aqui colegas que estão na graduação, profissionais do direito, e a proposta do curso é falar para a comunidade jurídica, de uma forma geral, sobre a atuação nos tribunais superiores. Como a Mariane falou, eu sou um estudioso do tema há muito tempo. Eu comecei a dar aula de recursos em 2004 como professor substituto da Universidade Federal da Bahia, ou seja, lá se vão alguns anos. E é um assunto sobre o qual eu estou finalizando um livro que eu quero publicar
ainda esse ano. E eu trabalho com isso no meu dia a dia, né? Eu sou procurador da Fazenda e atualmente eu estou coordenando a atuação da PGFN no STF, Supremo Tribunal Federal. Eu estou vendo aqui até alguns colegas, doutor Eli entrou aqui agora, um abraço, Eli. E essa vivência que eu tenho na Procuradoria, e eu atuei durante muito tempo no STJ, e agora estou no STF, me permite fazer esse bom diálogo, né, entre a teoria e a prática. Então, como nós temos um público muito variado, eu queria que vocês estivessem certos do seguinte: eu vou estabelecer algumas premissas teóricas, e nós vamos estar sempre voltando à teoria, mas o objetivo do curso é capacitá-los para uma atuação perante os tribunais superiores. Então, eu quero trazer para vocês ferramentas de trabalho para vocês atuarem nos tribunais superiores. E também, como não poderia deixar de ser, essas ferramentas de trabalho vão vir sempre com um comentário teórico um pouco mais profundo, para nós nos situarmos do ponto de vista prático e do ponto de vista teórico. Eu também já adianto que aqui no curso vocês vão ter acesso a determinadas informações que vocês não veem nos livros. Algumas coisas que a gente está vendo na jurisprudência muito recente do STJ e do STF, como, por exemplo, o regimento interno do STF foi modificado semana passada, semana retrasada, e trouxe inúmeras inovações em termos de repercussão geral. Isso não tem em nenhum livro. Nenhum livro. E aí nós vamos ter uma aula específica para falar sobre repercussão geral, que é a nossa última aula, e aí nós vamos trazer todas essas inovações, e, claro, sempre com um comentário crítico sobre o que nós estamos vivendo. Eu convidei especialistas para participar desse curso comigo. Então, hoje a primeira aula vai ser integralmente comigo. Eu quero, nessa primeira aula, estabelecer algumas bases teóricas com vocês e nós já começarmos a conversar sobre alguns aspectos dos recursos nos tribunais superiores. Então, a primeira aula, a gente pode dividir ela mais ou menos em duas partes, vai ter uma parte um pouco mais teórica. Mas sempre quando eu falo em parte teórica, não se preocupe, é uma teoria bastante próxima da realidade. Aí eu vou trazer vários exemplos aqui para a gente colocar em prática isso que nós estamos vendo. E em uma segunda parte, a gente começa a entrar mesmo no código, nas peculiaridades das decisões, juízo de admissibilidade. Eu até fiz um quadro aqui que a gente vai trabalhar nele daqui a pouquinho, que eu falo aqui da primeira instância, tribunais, juízo de admissibilidade, STJ, STF. Meus alunos conhecem muito bem isso aqui. Eu sempre faço esse desenho em sala de aula quando a gente vai conversar sobre recursos, mas depois eu volto para isso. Acho que essas eram as observações iniciais. E eu queria falar também, antes de entrar no conteúdo, um pouquinho de bibliografia. O que eu pretendo fazer? Eu pretendo mandar para vocês, antes de cada aula, e eu vou fazer isso a partir da próxima aula, que a gente vai entrar nos temas mesmo que nós vamos estudar ao longo dessas 5 aulas, textos específicos sobre o assunto. E agora eu vou indicar alguns livros para quem quiser se aprofundar um pouco mais na matéria. Quais são os livros, pessoal, que eu indico assim com bastante ênfase? Eu não vou indicar muitos livros. Quem tiver interesse de uma pesquisa mais aprofundada, converse comigo, que aí eu tenho uma indicação muito vasta sobre o assunto. Mas eu queria indicar 2 livros inicialmente que eu acho que atendem bem para esse contato, seja para um contato inicial com a disciplina, recursos dos tribunais superiores, seja mesmo para uma análise um pouco mais aprofundada. Acabou de ser publicado, acabou não, né? Recentemente foi publicado um livro do Daniel Mitidiero e do Marinoni sobre recurso especial e recurso extraordinário. Eu acho esse livro espetacular, um livro profundo, tá? Que analisa as bases desses 2 recursos, os fundamentos, e traz uma boa perspectiva histórica também desses recursos, como é a característica desses autores, e que eu acho que vale muito a pena vocês terem à mão. Então, vale a pena comprar. E isso é uma monografia, né, sobre o assunto, apesar de
isso é bastante dogmático e tem um viés prático também muito acentuado, mas é uma monografia, né? É um estudo bem profundo sobre o assunto. E o curso que eu adoto é o curso do professor Fred Dier. Tá? É o verdinho, volume 3, do curso do professor Fred. Eu acho que é uma das melhores coisas que nós temos no mercado sobre o assunto. E aí é bem completo, com todas as informações que nós precisamos. Como eu disse, quem quiser mais bibliografia para um estudo mais aprofundado, me manda um e-mail, fala com a Mariane e a gente vai se comunicando e eu posso mandar isso por escrito. E nas próximas aulas vocês vão ter acesso a textos, a artigos sobre os assuntos que nós vamos tratar. Estamos bem? Vamos começar? Deixa eu só fechar essa porta aqui, porque está vindo um barulho lá de fora. Um minutinho só. Vamos lá. Pessoal, quando nós vamos estudar o sistema recursal brasileiro, parece-me que é relevante nós termos presente 4 pilares fundamentais para estudar o sistema recursal brasileiro. 4 pilares teóricos que são indispensáveis para a gente entender o que está acontecendo agora no processo civil brasileiro. Processo civil de uma forma geral e nos recursos de maneira especial. Então, o primeiro pilar que eu acho importante nós sabermos. O processo, ele é orientado por uma dupla finalidade. Uma dupla finalidade. Qual é essa dupla finalidade do processo civil? O processo, ele tem a finalidade de, em primeiro lugar, decidir os casos com justiça. Então, uma finalidade voltada à resolução dos casos concretos. E uma outra finalidade que é voltada para a ordem jurídica em geral. O processo tem por finalidade conferir cognoscibilidade do direito, por meio da edição de precedentes. Ou seja, nós precisamos olhar para o processo civil sempre sob essa perspectiva. O processo civil não serve só, pessoal, para analisar casos concretos e dar respostas. O processo civil tem uma finalidade paralela, igualmente relevante, que é a de orientar os jurisdicionados a respeito do direito vigente. E essa premissa, esse pilar inicial, me parece fundamental para nós entendermos o que está acontecendo no sistema recursal brasileiro e para nós entendermos as funções dos recursos com os quais nós trabalhamos. Por isso é que a doutrina fala que nós temos cortes de justiça e cortes de precedentes. As cortes de justiça são os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, que têm por finalidade aplicar o direito ao caso concreto, que está preocupado com a justiça da decisão. Por outro lado, vocacionado a orientar a sociedade sobre o direito vigente, nós temos as cortes de precedentes. Então, vamos fazer essa divisão muito clara no início. Corte de Justiça, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais, e cortes de precedentes, STJ e STF. Enquanto que as cortes de justiça são vocacionadas a solucionar os conflitos concretos, as cortes de precedentes têm finalidade principal mandar uma mensagem para a ordem jurídica. Conferir conhecimento do direito vigente. E aqui, pessoal, uma observação importante. Quando eu falo em cognoscibilidade do direito, essa palavra meio antipática, é uma ideia que eu tiro de um professor de teoria do direito,
na minha opinião, relevantíssimo, chamado Humberto Ávila. Humberto Ávila, na sua tese Segurança Jurídica, ele diz que para nós termos segurança jurídica, nós temos que ter confiança na ordem jurídica, calculabilidade quanto ao futuro e conhecimento do direito vigente. Conhecimento do direito vigente. Uma das funções do processo civil é justamente possibilitar esse conhecimento do direito vigente. Trazendo essas ideias para o sistema recursal, o que nós temos? Nós temos recursos que são direcionados à justiça do caso concreto e recursos que são vocacionados à edição de precedentes. Atenção a isso, pessoal. Muita gente reclama bastante que os recursos especiais e os recursos extraordinários são verdadeiramente excepcionais. São recursos cuja admissibilidade é dificílima. Agora, um estudo muito interessante tem sido feito ultimamente é a necessidade de nós estudarmos o processo civil sempre à luz da organização judiciária. Sempre à luz das necessidades e da realidade do nosso sistema. Meus amigos, eu participei de uma banca hoje de manhã, em que a aluna fez uma análise belíssima sobre os números do Poder Judiciário. Nós temos 80 milhões de processos tramitando na Justiça. 80 milhões. Por ano, entram 30 milhões de processos na Justiça. Será que o nosso sistema é sustentável dessa forma? Se a gente olhar para o STF hoje, há mais de 300 temas de repercussão geral pendentes de julgamento. Mais de 300. Mais de 2.000 ações de controle concentrado. Será que o STF tem condições de dar vazão a isso? Esses dados, e eu acho isso importantíssimo, pessoal, e a gente precisa mudar um pouco a cabeça dos processualistas brasileiros. O estudioso do processo civil, ele tem que perceber que ele não pode fazer uma teoria desapegada dessa realidade. Uma teoria que fique pensando o processo de maneira muito abstrata, sem se dar conta que isso não está funcionando. Por isso que nós precisamos de respostas. Respostas dogmáticas. Respostas na lei. E por que eu estou falando isso? Porque os recursos excepcionais, recurso especial e recurso extraordinário, estão cada vez mais difíceis de subir. E se a gente for perceber, se a gente for olhar de perto, na minha avaliação, essa é uma necessidade do sistema brasileiro. Nós precisamos de segurança. Nós precisamos que e aí costuma-se dizer, o STF não tem que se preocupar em julgar mais, tem que se preocupar em julgar melhor. Isso é um truísmo, né? Uma obviedade. Mas eu acho que antes disso, o STF tem que se preocupar em julgar. O STJ tem que se preocupar em julgar. Por isso é que, meus amigos, recurso especial e recurso extraordinário tem que ser realmente excepcionais. Devemos subir para o STJ, subir para o STF a busca de um precedente. Não em busca de solução do caso concreto. Os casos concretos são pretextos para que o STJ e o STF avaliem o direito vigente. Então, essa informação é importantíssima. Quais são as consequências dogmáticas que nós vemos para isso? E aqui eu começo a falar um pouco mais da prática, entrando no Código de Processo Civil. Pessoal, olha que interessante. A partir dessa premissa, nós temos um redimensionamento da tempestividade processual. Olha que reflexão interessante. Um redimensionamento, uma ressignificação da tempestividade processual. Por quê? Porque um recurso, ele só não vai ser protelatório se ele for interposto de acordo com os fins para os quais ele foi criado. A partir do momento que eu começo a interpor recurso especial e recurso extraordinário dissociados da finalidade de formar precedentes,
Esses recursos devem ser considerados recursos protelatórios. Protelatórios. Se nós temos um sistema de precedentes no Brasil, eu vou falar sobre isso agorinha, nós temos que levar isso a sério. E se vocês olharem o artigo 80 do CPC, o artigo 80, inciso 7, ele diz lá: considera-se litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Ou seja, na condição de recorrido, na minha avaliação, nós temos um excelente instrumento para dizer, olha, ele está desconsiderando a existência de precedentes e está interpondo recursos, ainda assim. Eu quero que vocês percebam que essa ideia de que os recursos especial e extraordinário têm que ser excepcionais, ela é reforçada também por alguns instrumentos de valorização à primeira e à segunda instância. Vocês estão lembrados do artigo 942 do CPC? 942. O artigo 942 do CPC, ele criou, né, ele substituiu os embargos infringentes do Código de 73 e ele criou uma ampliação do colegiado. Ampliação do colegiado. E aí muita gente diz, essa ampliação do colegiado mais atrapalhou do que beneficiou. Mas percebam, essa é uma observação que eu não vejo na doutrina. O 942 do CPC nada mais é do que uma valorização das cortes de justiça, porque ali é o último momento de análise dos fatos da causa. O último momento de análise dos fatos da causa. Recentemente, aproveitar que o Eli está aqui, eu e o Eli trabalhamos em um processo super complicado do ponto de vista fático, que chegou no STJ e a gente conseguiu anular porque os fatos foram mal apreciados. E aí chegou no TRF da 4ª Região, nós tivemos um julgamento por 2-1. 2-1. E os fatos ainda assim mal apreciados. E aí o Eli fez um belíssimo trabalho no TRF da 4ª Região e a gente conseguiu virar esse julgamento para 5-2, não foi ali? 5-2? 3-2. Desculpe, 3-2. 3-2. Diante de uma análise mais acurada dos fatos. Então, o que eu quero que vocês percebam? Foram criados mecanismos para valorizar as cortes de justiça. O 942 tem essa finalidade. Então, na minha avaliação, sempre que a gente olhar para o 942, vamos pensar sobre isso. Nós estamos avaliando as cortes de acordo com as suas finalidades. E aí nós vemos vários outros institutos, como, por exemplo, o represamento de processos, quando temos repetitivo e repercussão geral, não sobe mais nada, a gente vai falar muito sobre esse trancamento de instância e a necessidade de observância de precedentes. Vamos lá. Primeiro pilar, dupla finalidade do processo civil. Segundo pilar, sistema de precedentes. Tem uma consequência desse primeiro pilar. Sistema de precedentes. Meus caros, eu advogo a tese, né? Eu concordo com a parte da doutrina que entende que nós temos efetivamente um sistema de precedentes no Brasil. E essa é a opinião, é o entendimento tanto do Superior Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal. Não é o momento da gente entrar aqui em toda a discussão sobre alegações de inconstitucionalidade. Eu quero ser bem objetivo e dizer para vocês que o nosso sistema de precedentes, que foi disciplinado pelo novo Código de Processo Civil, está efetivamente funcionando. Está funcionando. O que eu quero dizer com sistema de precedentes? Isso aqui é informação importante. Que quando vocês saírem daqui para conversar sobre processo civil e alguém questionar vocês, eu acho que a gente não tem um sistema de precedentes. Primeiro, a gente tem que saber o que é um sistema de precedentes. Sistema de precedentes, meu caro Américo, sistema de precedentes significa que nós temos nos artigos 926 e 927 do CPC, 926 e 927 do CPC, a premissa de que os precedentes têm que ser observados,
têm que ser respeitados. Como uma concretização dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da isonomia. Os precedentes têm que ser observados. E por que sistema? Porque todo ordenamento jurídico reage a esse fato. Todo ordenamento jurídico reage à circunstância, à premissa de que nós temos precedentes no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, a partir do momento que o STJ define um tema em repetitivo e repercussão geral, vamos trabalhar com esses dois paradigmas, repetitivo e repercussão geral. Qual é a consequência disso para o sistema? Inúmeras. Isso aqui é bem importante, pessoal. Nosso dia a dia. Se tem decisão em repetitivo e repercussão geral, em primeiro lugar, se você ajuiza uma demanda contra o repetitivo, contra a repercussão geral, o juiz pode julgar liminarmente improcedente a demanda. Artigo 332 do CPC. Liminarmente improcedente a demanda. Agora, se você ajuiza uma demanda em consonância com repetitivo e repercussão geral, de acordo com repetitivo e repercussão geral, você pode pedir uma antecipação de tutela de evidência. Olha como isso é importante, pessoal. Se você ajuiza uma demanda e o STJ e o STF já definiram esse tema, você pode, na sua petição inicial, pedir uma tutela antecipada de evidência, artigo 311 do CPC. Ou seja, sem a necessidade de demonstrar urgência. Antecipação de tutela de evidência. O que é isso? O legislador pensou o seguinte: já que o direito do autor é muito provável, será que é justo que o autor arque sozinho com o ônus do tempo do processo? Porque, vamos pensar aqui, pessoal, o autor sempre se dá mal, né? Porque o autor teve o seu direito violado nas relações da vida e teve que entrar com uma demanda, ajuizar uma demanda no judiciário. Quando ele ajuiza uma demanda no judiciário, ele tem que esperar pelo menos até o julgamento da apelação. Porque a apelação tem efeito suspensivo. Para poder ter acesso e botar a mão no bem jurídico. Tá certo isso? Foi isso que o legislador se perguntou. E o legislador, não, vamos criar algumas hipóteses em que esse ônus do tempo do processo não recaia apenas sobre o autor. São as hipóteses de evidência do direito, que estão no artigo 311. A evidência do direito do artigo 311 possibilita que eu inverta o ônus do tempo do processo, fazendo com que eu entregue o bem jurídico ao autor e o réu, agora, desprovido do bem jurídico, arque com o ônus do tempo do processo. E vamos mais adiante. Eu falei sobre improcedência liminar, 332. Eu falei sobre antecipação de tutela da evidência, 311. Nós temos a possibilidade de julgamento monocrático de recursos, artigo 932. Se tem precedente, pode julgar monocraticamente. Nós temos limites à remessa necessária nas ações contra a fazenda pública. Limites à remessa necessária. Artigo 496 do CPC. Nós temos várias repercussões na coisa julgada. Na coisa julgada. Se vocês olharem lá, tanto o artigo 966 quanto os artigos 525 e 535, vocês vão ver o quão relevante é o precedente no regime de rescindibilidade da coisa julgada. Tudo isso é para dizer, meus caros, que nós temos um sistema de precedentes no Brasil. Porque nós temos a premissa do precedente e nós temos um sistema processual que reage a essa premissa. E aí, vou me permitir dizer uma palavra um pouco mais teórica da importância do precedente. É uma parte teórica, pessoal, mas eu acho que eu não deixo meus alunos saírem da faculdade sem essa base teórica, de forma muito direta e muito rápida. Pessoal, nós tivemos muitas mudanças na metodologia do direito nos últimos 50 anos.
que eu quero dizer com isso? Antigamente, nós achávamos que a lei se confundia com a norma. Que a norma estava pronta e acabada. Que o juiz, que o aplicador do direito, ia na legislação para descobrir a norma. Isso mudou. Isso mudou. A percepção atual do direito é a de que texto e norma não se confundem. Pessoal, isso é importantíssimo, importantíssimo. Eu vou voltar a isso várias vezes no nosso curso. Várias vezes. Importantíssimo. Texto e norma não se confundem. Do texto à norma, há um caminho, às vezes muito difícil, a ser percorrido. Por isso é que ninguém interpreta a norma. Norma é sempre fruto da interpretação, resultado da interpretação. E nessa interpretação, pessoal, existem vários influxos sistemático, teleológico, gramatical, histórico, genético. Tudo isso a gente analisa, que são os argumentos interpretativos, para chegar à norma jurídica. Por que que isso é importante quando nós falamos de precedentes? Pelo seguinte, meus amigos. Se nós não tivermos uma uniformização sobre o direito que rege as nossas vidas, nós não vamos ter nenhuma segurança jurídica. O juiz da vara A vai decidir de uma forma, o juiz da vara B vai decidir de outra forma. Um está certo e o outro está errado? Não necessariamente. Mas que eles fizeram esse caminho do texto à norma de maneiras distintas. De maneiras distintas. Tem dois autores que são emblemáticos na história do common law, do common law inglês, que falavam sobre a existência de um tal de dog law. Dog law. O que é o dog law? Eles questionavam muito o direito inglês, o direito de precedentes, porque não havia uniformidade dos precedentes. Cada juiz falava de uma forma diferente sobre o direito das partes. E olha que curioso. Lá, século XVII, na Inglaterra, eles diziam, se nós vivermos em um direito tão incerto, é como se nós fôssemos tratados como cachorros. Dog law, direito para cachorro. Como é que se ensina, diziam eles, como é que se ensinam para um cachorro o que é certo e o que é errado? Você deixa ele fazer algo errado, e depois que ele faz algo errado, você dá uma paulada no focinho dele, diziam eles, não sou eu. Uma paulada no focinho do cachorro, para ele aprender que aquilo está errado. Veja como o direito brasileiro é um pouco assim. Como nós não sabemos qual é o direito vigente, em cada vara tem uma resposta diferente, em cada Câmara no tribunal tem uma resposta diferente, cada ministro do STJ, do STF tem uma resposta diferente, nós vivemos em um dog law. Nós vivemos em um direito que nós não sabemos o que ele significa. Há uma insegurança jurídica generalizada. Por quê? Porque os juízes interpretam os textos de maneiras distintas. Por isso é que, para nós sairmos dessa insegurança, atenção agora, mesmo em um ordenamento que tem por tradição o civil law, mesmo um ordenamento cuja confiança foi depositada na lei, meus amigos, a lei não é o direito pronto e acabado. A lei precisa ser interpretada. Nós precisamos de um órgão de fechamento semântico do sistema para informar a sociedade qual é o direito vigente. Tudo isso é para dizer para vocês que o nosso sistema de precedentes no Brasil é uma necessidade, na minha perspectiva, é uma necessidade diante das simples característica problemática e argumentativa do direito. Alguém tem que dizer a última palavra, sob pena de nós continuarmos nessa selvageria de decisões contraditórias, decisões díspares. Não dá para viver em um país assim, pessoal.
e isso influencia em diversos fatores da nossa vida, né? Até no Risco Brasil, os investimentos que vêm de fora para cá, vão olhar o judiciário e perguntar qual é a resposta que a gente tem para isso. E a resposta é não sei. Sou procurador da Fazenda, né? Na área tributária isso é gravíssimo. Gravíssimo. Então, pessoal, na minha avaliação, a gente tem que sair um pouco dessa ideia que eu acho utópica, de nós dizermos, não, é necessário sempre ficar repensando os temas, ficar sempre, decisões diferentes são saudáveis para o sistema. Saudáveis para o sistema, gerando tanta insegurança jurídica? Na minha avaliação, não. De maneira que o segundo pilar para nós estudarmos o sistema recursal são os precedentes. Na minha avaliação, não dá para nós pensarmos os recursos sem ter em vista que foi instituído um sistema de precedentes no Brasil. Terceiro pilar fundamental. Direito fundamental à participação das partes. Direito fundamental à participação. O Código de Processo Civil ele é marcado pela relevância que é conferida às partes do processo. E, meus amigos, pensem comigo uma coisa aqui. Se o judiciário tem essa importância toda, se o judiciário contribui para dizer o que é o direito, se ele complementa a atividade do legislador, a única forma de nós conferirmos legitimidade democrática a essa atuação é por meio da abertura do judiciário ao diálogo. Ou seja, a participação dos jurisdicionados é fundamental para a legitimidade democrática da atuação do Poder Judiciário. Fundamental. Não é à toa, meus amigos. Vamos lá, chão de fábrica. Não é à toa que nós vamos lá no artigo 10 do CPC. Importantíssimo esse artigo. Importantíssimo. Você não pode ser surpreendido com nenhuma decisão no processo. Ah, professor, mas questão de ordem pública, o juiz pode decidir de ofício. Meus caros, decidir de ofício não significa decidir sem ouvir as partes. Decidir de ofício significa que eu não preciso de provocação para decidir sobre um tema. Mas, sobre esse tema que ninguém discutiu, eu tenho que abrir ao contraditório. Artigo 10 do CPC. Então, não aceitem decisões surpresa nos processos de vocês. Se isso acontecer, isso é um erro improcedendo. Viola o artigo 10. Viola o direito fundamental ao contraditório e ampla defesa. E mais, vocês que atuam ou querem atuar nos tribunais, botem no bolso aí um artigo que é pouco explorado e que eu gosto sempre de chamar a atenção dos meus alunos lá na faculdade. Artigo 933 do CPC. 933. Eu já usei isso aqui na tribuna do STJ. Meus caros, o 933 é uma réplica do artigo 10, mas na seara recursal, nos tribunais. Só que é importantíssimo. O que diz o artigo 933? Diz assim, se durante o julgamento no tribunal aparecer alguma questão que não foi discutida pelas partes, é possível você descer, pedir a palavra e pedir para suspender o julgamento ou oportunizar a sua manifestação sobre o assunto. Você não pode ser surpreendido por argumentos novos, por questões novas que surjam durante o julgamento. Pessoal, é o mínimo de proteção da boa-fé. Boa-fé. Que a gente pode exigir do Poder Judiciário. E é importante a gente verificar que lá nos direitos fundamentais processuais, lá no os artigos iniciais do Código, o princípio da boa-fé deve ser respeitado não só pelas partes,
mas também pelo juiz. Mas também pelo juiz. Artigo 5º do CPC. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva no sentido de que nós não admitimos no processo civil posturas contraditórias, posturas que surpreendam, posturas que quebrem uma justa expectativa de como será o processo, como serão as decisões, como será o procedimento. Então, botem no bolso aí esse artigo, pessoal, 933. Por quê? Quando você estiver lá no tribunal, vendo o julgamento da sua causa, eles começaram a discutir prescrição e ninguém falou em prescrição. Ninguém falou em prescrição ao longo do processo. Eles podem decidir sobre prescrição? Podem, questão de ordem pública. Podem decidir sobre prescrição, a lei autoriza que eles decidam de ofício, mas isso não significa que eles não tenham que ouvir as partes. E aí, pessoal, só para fechar esse capítulo de participação das partes, eu gostaria de citar mais 2 artigos que eu acho que são centrais no Código, talvez os artigos mais importantes do Código. Artigo 190 do CPC. Artigo 190. O que traz o artigo 190? É uma cláusula geral de negociação processual. Cláusula geral de negociação processual. O artigo 190, meus amigos, revoluciona o processo civil. Revoluciona. Eu sempre, quando vou atuar nos processos perante o Poder Judiciário, pessoal, eu sempre verifico... Ixi, espera aí que eu estou tendo uma invasão aqui. Um minutinho só. Bem, fecha aqui, por favor. Desculpa, a Catarina estava tentando participar. Artigo 190 do CPC. 190. O que diz o 190? Uma cláusula geral de negociação processual. Ou seja, as partes podem, de comum acordo, regular o processo civil, dizer qual é o melhor procedimento que atende às suas expectativas. Isso é espetacular. Meus amigos, eu estou fazendo isso no Supremo Tribunal Federal. Já fiz no STJ. Meus colegas da Procuradoria estão fazendo pelo Brasil todo. Ou seja, de você chamar a outra parte e falar, olha, vamos suspender esse processo aqui para tentar chegar a um acordo, um negócio processual simples. De você virar para outra parte, olha, esse prazo que o juiz está dando para a gente é muito curto, vamos convencionar um prazo maior e submeter ao juiz, para a gente poder analisar melhor a causa. A gente poder fazer convenções sobre penhoras que são feitas no processo. Penhoras que são feitas no processo. Ou seja, todas as questões processuais podem ser objeto de negociação entre as partes. E o que é isso nesse contexto que eu estou dizendo? Valorização do papel das partes no processo. Então, prestem atenção a isso, pessoal. Saibam que vocês têm essa possibilidade. E mais, você não é advogado do contencioso. Pior ainda. Ou melhor ainda, né? Melhor ainda. Por quê? Você vai poder colocar cláusulas sobre o processo no contrato que você celebra lá no consultivo da empresa. O processo civil passou a ser de interesse de advogados do consultivo, porque eles vão lá regular como será eventual processo futuro. Artigo 190 do CPC. E o último dispositivo, que também eu acho que é um dos mais importantes do Código, é o artigo 489, parágrafo 1º. 489, parágrafo 1º. Esse é outro artigo, pessoal, que tem que estar na algibeira aí, tem que estar no bolso, para vocês usarem sempre que for necessário. O 489, parágrafo 1º, especialmente incisos 3 e 4, dizem que não se admite mais no processo civil decisões padrão. Decisões que poderiam ser utilizadas em qualquer processo. Decisões que não enfrentam efetivamente os argumentos das partes. 489, parágrafo 1º. Ou seja, o legislador desenhou o que é uma decisão fundamentada. O que não pode ser feito na fundamentação das decisões. Então, pessoal, esses 3 artigos, esses 4 artigos que eu citei para vocês aqui, são artigos do dia a dia. Do dia a dia. Artigo 10, artigo 933, artigo 190
e artigo 489. Todos eles vinculados ao mesmo tronco: valorização das partes, valorização da atuação dos jurisdicionados no processo. Quarto pilar fundamental do sistema recursal. Quarto pilar fundamental do sistema recursal. Teoria das nulidades processuais. Teoria das nulidades processuais. Meus amigos, quando a gente estuda processo civil, geralmente é processo 1, processo 2, o que a gente aprende sobre a teoria das nulidades? A gente aprende que no processo civil não existe nulidade de pleno direito. Não existe nulidade de pleno direito. O que eu quero dizer com isso? Toda invalidade tem que ser decretada. Tem que ser decretada. Se a invalidade processual não for decretada, a coisa julgada, no final, apaga esses vícios. Não à toa se chama a coisa julgada de sanatória geral. A coisa julgada, ela saneia os vícios que ocorreram no curso do processo. Sanatória geral. Então, toda invalidade precisa ser decretada. E o que a gente aprende também quando a gente estuda a teoria das nulidades? A gente aprende que o legislador, lá nos artigos 276 a 283, ele se esforçou enormemente para que as nulidades não fossem decretadas. Um esforço enorme do legislador. Você consegue sentir quando você lê ali que o legislador está sofrendo. Está falando assim, ó, pelo amor de Deus, não decretem as nulidades. Tem que salvar o processo. Tem que salvar tudo que já foi feito. Não vai deixar de apreciar o mérito, primazia do mérito, artigo 4º. Não vai deixar de apreciar o mérito dos casos por causa de nulidades que podem ser sanadas. Isso a gente aprende lá na teoria das nulidades. Agora eu pergunto para vocês, pessoal. Isso costuma ser aplicado na seara recursal? A gente costuma aplicar isso na seara recursal? E aí todo mundo sabe que a resposta é não. Nos recursos, vigora a política da guilhotina. Qualquer bobeira, corta sua cabeça. Qualquer vacilo, o recurso é inadmitido. E eu pergunto, tá certo essa diferença de tratamento entre o processo em primeira instância e o processo nos tribunais? Definitivamente não. Por isso é que um outro artigo importantíssimo, pessoal, por isso é que o artigo 932, parágrafo único do CPC, 932, parágrafo único, esse aí, para quem atua com recurso, é fundamental. Diz que, sempre que possível, o relator tem que determinar a correção dos vícios recursais. Esse artigo, pessoal, nada mais faz do que pegar toda a lógica da teoria das nulidades em primeira instância e levar para os tribunais. Princípio da primazia do mérito. Poxa, se tiver um vício, possibilite a correção. Poxa, o STJ tinha uma súmula que dizia que recurso sem procuração é recurso inexistente. Vocês conseguem perceber o absurdo que é isso? É inexistente, ou seja, o processo não tem rosto, né? O processo não trata de uma vida. Eu vou desconsiderar aquele processo porque faltou uma procuração. Isso é um absurdo. É um absurdo. A gente não pode admitir esse tipo de decisão em pleno século XXI, cujo direito tem toda essa base teórica que eu estou dizendo para vocês. E em razão desse absurdo, o parágrafo único do artigo 932 veio justamente para dizer que isso não pode acontecer. Os vícios têm que ser oportunizados, aos vícios tem que ser oportunizada a correção. Onde é que a gente vê mais isso? E aí trazendo essas ideias para os tribunais superiores. Artigo 1029, parágrafo 3º do CPC. 1029, parágrafo 3º do CPC. Esse nos tribunais superiores é fundamental. 1029, parágrafo 3º do CPC, que a gente vai aprofundar nas próximas aulas,
Ele diz que o STJ e o STF devem desconsiderar os vícios que não são graves. Os vícios formais que não são graves e admitir o recurso e oportunizar a correção. E aí nós temos que interpretar conjuntamente o artigo 1029, parágrafo 3º, com o 932, parágrafo único. E várias outras disposições que vão no mesmo sentido. Vocês querem ver um instituto que foi criado? Importantíssimo, importantíssimo. Inclusive, em várias situações, já deve acompanhar essa argumentação o próprio recurso especial, o recurso extraordinário. São os artigos 1032 e 1033 do CPC, que trabalham com aquilo que a doutrina vem chamando de passarela recursal. Passarela recursal. O nome é muito bom, né? Passarela recursal. É como se a gente tivesse feito uma passarela entre o STJ e o STF, de maneira que aqui, ó, entre o STJ e o STF, a gente constrói uma passarela. Será que eu consigo fazer aqui? Vai ficar muito feia a minha passarela. Mas, tá vendo aí, Davi? Eu tô te vendo aqui. Consegue ver? Ah, consigo. Tá, beleza. Eu só tô te vendo aqui na tela. Então, o que a gente fez? Uma passarela entre o STJ e o STF. Essa passarela, meus amigos, tem por objetivo estabelecer um livre trânsito entre o STJ e o STF. Um livre trânsito entre o STJ e o STF. Para dizer que vamos acabar com essa picuinha de o STJ ficar dizendo que é infraconstitucional, ou que é constitucional, e o STF ficar dizendo que é infraconstitucional, e o recurso das partes não ser julgado. É muito comum, infelizmente, situações que nós temos trânsito em julgado, quando o STJ diz que a questão é constitucional e o STF diz que é infraconstitucional. Isso é muito comum. E vejam, pessoal, formalidades. Aquilo que um professor muito conhecido, felizmente falecido, o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, chamava de formalidade perniciosa, excessiva. Isso não pode acontecer. Aí o que veio? 1032 e 1033 vieram justamente para tentar resolver esse problema. Para dizer, olha, se havia dúvida justificada na interposição do recurso e o STF entender que a questão é infraconstitucional, mande para o STJ. Não inadmita o recurso. Não se negue à prestação jurisdicional ao Poder Judiciário. E mesma coisa do STJ. Se você entender que a questão é constitucional, não inadmita, mande para o STF. E aí a gente vai ver nas próximas aulas, pessoal, como isso está sendo aplicado na prática. E, infelizmente, na minha opinião, o STJ e o STF estão reduzindo o alcance desse dispositivo. Reduzindo de uma forma que, na minha avaliação, vai totalmente de encontro de tudo que o Código está prevendo. Esses são... Não, faltou um, né? Eu falei sobre os 4 pilares, né? Falei sobre os 4. Beleza. Então, o STJ e o STF precisam, sim, rever essa postura. Como é que estamos até aqui? Estamos bem? Davi, alguma pergunta aí? Opa. Professor, teve uma pergunta aqui, vou te dizer, foi do João Otávio. Ele basicamente perguntou se no caso de decisão, vou ler aqui o que ele disse, porque ficou bem escrito. Diante dessa busca pela participação das partes e da função endo e extraprocessual das decisões, não parece equivocado dispensar o contraditório quando a decisão for favorável à parte? E, diante desse sistema de precedentes, como forma de termos decisões melhores, mais bem fundamentadas, não seria bom tom ouvir a parte mesmo quando o juiz esteja pronto para dar a decisão a seu favor? Bom, foi isso que ele perguntou. E João Otávio, né? até então foi essa a pergunta. Legal, bela pergunta. Pessoal, quando mandarem as perguntas, mande de onde vocês são, que eu fico curioso. João, sua pergunta é muito boa. Como eu disse,
E a pergunta do João remete a uma prática muito recorrente dos tribunais. Que prática é essa? Muitas vezes você vai sustentar o STJ no STF, principalmente no STJ, o STF de vez em quando aplica essa sistemática. Se a decisão é a seu favor, se a decisão está de acordo com sua postulação, eles geralmente franqueiam as partes a possibilidade de ela não sustentar. Pelo menos, João, no STJ não é uma imposição. É uma imposição. Isso é importante, pessoal, na prática de vocês. Atenção a isso. Como a ideia aqui também é dar instrumentos para vocês estarem preparados, muitas vezes vocês vão chegar lá no tribunal, seja no Tribunal de Justiça, no STJ, no STF, estão lá, tudo bonitinho, arrumado, discurso pronto, beca, pronto para sustentar. E aí o ministro ou desembargador vai te perguntar o seguinte: doutor, eu estou dando provimento ao seu recurso. Ainda assim você quer sustentar? E aí, qual é a minha recomendação prática? Nesses casos, meus amigos, não sustentem. Eu já vi advogados sustentando, mesmo que o recurso era procedente, e o ministro, eu não sei se foi de... Enfim, eu não vou fazer juízo de valor, mas o ministro disse: olha, você trouxe algumas considerações aí que me deixou em dúvida, eu vou pedir vista. E aí o próprio ministro estava levando para dar provimento, pediu vista. Um dia desses, eu estava sustentando no STF na primeira turma. E aí eu fiz a sustentação, aí o ministro Marco Aurélio começou a falar bastante contra a minha postulação. Só que aí ficou na turma 4-1 para mim, estava ganhando, o ministro Marco Aurélio ficou vencido. E aí eu pedi para fazer o esclarecimento, porque eu estava preocupado, eu queria que o ministro Marco Aurélio entendesse o que eu estava dizendo, para ele não ficar com a má impressão da postulação da Fazenda. Só queria fazer um esclarecimento. E isso causou um mal-estar, pessoal, porque eu já estava ganhando, o que eu queria falar ainda lá? Causou um mal-estar. E aí a ministra Rosa, que era a relatora, né, ela virou para mim e perguntou: doutor, eu gostaria de ouvir o senhor, até porque eu queria avaliar se é o caso de eu modificar o meu voto, que era favorável a mim, né? Aí eu aqui, né, mantive a fleuma, né, estava tranquilo aqui. Quando ela falou isso, eu só dei um passo à frente. Eu fiz: excelência, só queria cumprimentar pelo excelente voto de Vossa Excelência. E voltei para trás. Aí os ministros caíram na risada, né, foi uma gargalhada e tal, eu dei uma risada e saí. Né? Então, aproveitando a pergunta do João, para trazer esses aspectos práticos. Então, se vocês estiverem lá e o ministro eventualmente disser: olha, eu estou votando contigo, ainda assim você quer sustentar, você dispensa, não vai sustentar, porque na prática não pega bem. Isso é uma coisa. Do ponto de vista teórico. João, eu faço algumas observações em relação à sua pergunta, que é a seguinte: se nós olharmos o artigo 332 do CPC, 332, ele nos dá uma sinalização do legislador, no sentido de que, se o juiz já puder julgar improcedente a demanda, ou seja, favorecendo o réu, julgar improcedente, ele pode imediatamente julgar improcedente sem citar o réu. Não é isso? Sem citar o réu. Então, o legislador nos dá uma informação no sentido de que, olha, como não vai ter prejuízo para o réu, isso pode ser feito. É uma mensagem do legislador. Na prática, isso acontece com uma certa frequência em embargos de declaração e agravo interno. Geralmente, eles não intimam a parte para contrarrazoar embargos de declaração e agravo interno quando eles vão desprover o recurso. E aí a gente tem que avaliar. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, João, parece-me que há sinais no ordenamento processual de que isso pode ser feito. Mas se no caso concreto, você sentir que você pode ter algum prejuízo com isso, ou se você efetivamente tiver tido um prejuízo com isso, com a decisão, logicamente você vai poder pedir a anulação da decisão por um vício, um erro improcedendo, violação contraditória para a defesa. Davi, mais alguma coisa? Tem mais uma pergunta aqui do Vladimir Almeida, e ele pergunta se nos termos do artigo 80, inciso 7, que basicamente dispõe sobre: considera-se litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório,
Ele pergunta se pode ser aplicado pelo vice-presidente do Tribunal de Origem no juízo prévio de admissibilidade de recurso extraordinário ou RESP, caso a matéria dos recursos trate exclusivamente de temas já definidos em repercussão geral ou repetitiva, ou seria competência dos tribunais superiores a aplicação dessa disposição normativa sobre litigância de má-fé? Não acho que seja, não acho que seja competência dos tribunais superiores, não. O presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, como ele tem o poder de fazer o juízo de admissibilidade, e essa análise está vinculada à admissibilidade do recurso, acho plenamente possível aqui já ser aplicada a multa. Davi, vamos adiante. Pessoal, se houver outras perguntas, eu vou responder tudo por e-mail depois, tá? E aí eu peço para a Mariane mandar um e-mail para todo mundo com a resposta às perguntas. Interposição simultânea. Vamos agora que a gente já viu essa base teórica, vamos botar um pouco a mão na massa. Vamos começar a ver o funcionamento na prática do recurso especial, do recurso extraordinário, os recursos para os tribunais superiores. Eu estou ali, pessoal, no artigo 1030 e 1031 do CPC. Quem estiver acompanhando, quiser ir para lá, a gente vai trabalhar por ali. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Nós sabemos que... Deixa eu apagar aqui essa passarela, que ela ficou meio torta, né? Nós sabemos que esse aqui é o nosso Poder Judiciário, certo? Nosso Poder Judiciário. Nós temos as decisões de primeira instância. Decisões de primeira instância. E aqui nós vamos ter a prolação de uma sentença. Nós vamos para o tribunal. E no Tribunal de Justiça e no TRF, nós teremos a prolação de um acórdão. Prolatado o acórdão no tribunal, é possível a interposição de recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF. Recurso especial para tratar de questões infraconstitucionais e recurso extraordinário para tratar de questões constitucionais. Tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre cabimento de RESP e RE e eu quero trazer umas observações para vocês sobre isso, algumas polêmicas que existem sobre esses assuntos. Mas aqui de uma forma geral. Vamos começar aqui do início, pessoal. O que eu quero que vocês observem? Como a gente sabe, o recurso especial e o recurso extraordinário, apesar de serem direcionados ao STJ e ao STF, eles são interpostos perante a instância de origem. Eles são interpostos perante o Tribunal de Justiça da Bahia, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o TRF da Terceira Região em São Paulo. Então, esses recursos são interpostos perante o Tribunal de Origem, não são interpostos diretamente no STJ e no STF. Então, essa é a primeira informação importante, bem básica, para a gente começar a conversa. A partir dessa premissa, o que nós sabemos? Nós sabemos que o recurso é interposto lá embaixo e, muitas vezes, o nosso acórdão, ele trata de questões infraconstitucionais e questões constitucionais. Nós temos uma dupla base nesses acordos. Diante desse duplo fundamento, será possível interpor tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário. Nós vamos interpor os dois recursos. Recurso especial e recurso extraordinário. Uma observação, pessoal, bem prática. Eu não vejo os livros falarem sobre isso. Mas o legislador não exigiu que essa interpretação, que essa interposição fosse concomitante. Não exigiu. Ou seja, no prazo de 15 dias, em tese, eu poderia interpor o recurso especial no 5º e o recurso extraordinário no 10º. Mas calma aí. Não estou recomendando que façam isso, hein? Não estou recomendando que façam isso. Ao contrário, a minha recomendação é que interponham simultaneamente. Interponham simultaneamente. Grifou aí, simultaneamente. Eu vou insistir para isso não passar despercebido. Recurso especial e recurso extraordinário devem ser interpostos simultaneamente. Aí bota a observaçãozinha embaixo. É curioso que o legislador não exige essa simultaneidade.
Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque pode ser que na trajetória de vocês aí, vocês se deparem com situações em que foi interposto um recurso especial do 5º dia, e aí chegou no 10º, você fala, ixi, tinha um fundamento constitucional ali que eu deveria ter recorrido. Nessa linha de argumentação, eventualmente você pode tentar esse recurso extraordinário se estiver dentro do prazo ainda. Porque a lei não exige simultaneidade. Certo? Então, essa é uma observação interessante que eu não vejo nos livros de doutrina. Ou então uma situação em que isso aconteceu e está sendo discutido no Tribunal Superior. Então, me parece que isso é defensável. Segunda observação. Pessoal, e aí uma pergunta que sempre ocorre quando eu estou tratando desse assunto. Eu sou obrigado a interpor recurso especial e recurso extraordinário? Necessariamente os dois? Eu posso interpor só recurso especial ou só recurso extraordinário? Infelizmente, pessoal, a resposta aqui é depende. Depende. Na maioria das situações, sim, você vai poder interpor só recurso especial e recurso extraordinário. Não há qualquer problema de interpor só um desses recursos na maioria das situações. Agora, existem situações. Atenção a isso, pessoal. Isso aqui talvez seja o assunto mais difícil e mais grave que eu me deparo no STJ e no STF. Existem algumas situações em que você é obrigado a interpor recurso especial e recurso extraordinário. Quando é que isso acontece? Quando a decisão baseia-se em duplo fundamento, fundamento infraconstitucional e fundamento constitucional, cada um suficiente por si só para manter a decisão. Espera aí que eu vou explicar. Cada um suficiente por si só para manter a decisão. Aí anotem aí, súmula 126 do STJ. Súmula 126 do STJ. Pessoal, esse é um dos temas mais importantes do nosso curso, hein? Cadê o Wagner? Wagner, você saiu, volte aqui, Wagner, isso aqui é importante. Isso aqui é um dos temas mais importantes do nosso curso. Meus amigos, é o seguinte. Pensem na seguinte hipótese. O acórdão diz que um tributo ele é inconstitucional e ele é ilegal. Súmula 126. Súmula 126 do STJ. O tributo ele é inconstitucional e ele é ilegal. Todo mundo entendeu o exemplo? Essa empresa não tem que passar a pagar o tributo porque ele padece de inconstitucionalidade e, além do mais, há uma ilegalidade na cobrança desse tributo para essa empresa. Pensem comigo, pessoal. Se eu recorro ao STJ e derrubo o fundamento da ilegalidade, isso é suficiente para a Fazenda Pública ganhar a causa? Perceberam o problema? Não é suficiente, porque o tribunal de origem já disse que o tributo é inconstitucional também. Ou seja, para eu ganhar essa demanda, eu tenho que derrubar os dois fundamentos. Derrubar os dois fundamentos. O fundamento infraconstitucional e o fundamento constitucional. Por isso é que nessa hipótese, eu sou obrigado a interpor recurso especial e recurso extraordinário. Se nessa situação, que acontece muito, eu interpuser apenas recurso especial, o meu recurso especial será inadmitido por falta de interesse recursal. Já te respondo, Daniel. Por falta de interesse recursal. Por que falta de interesse?
Porque o recurso especial sozinho, pessoal, é inútil. Inútil. Quem não vai dar ganho de causa para a empresa, para a fazenda, nesse caso, né? Não vai dar ganho de causa para a fazenda. Todo mundo entendeu isso? Isso aqui é muito importante. Por isso é que, nesse caso, você tem que interpor recurso especial e recurso extraordinário. Sob pena de seu recurso ser inadmitido por aplicação da súmula 126 do STJ. Esse é um dos motivos pelos quais mais recursos, muitos recursos são inadmitidos no STJ e no STF. E olhem que sutileza interessante. Olha isso ali, que eu estou enfrentando lá no STF. Muitas vezes, nessa situação, o recurso especial é provido. Provido. O contribuinte, no meu caso, né? O contribuinte já ganhou a demanda? Ainda não. Ele precisa derrubar a perna constitucional, concorda? Aí o que o STF faz? Chegou lá no STF, o ministro diz assim, já que o contribuinte ganhou do STJ, julgo prejudicado o recurso extraordinário. Não julgo o recurso extraordinário. O que eu poderia fazer? Eu poderia ficar quieto. Quer dizer, olha, se não foi julgado o recurso extraordinário, prevalece a decisão do tribunal. Do tribunal. Exatamente, Lisa. Falta de interesse recursal. Prevalece a decisão do tribunal. Mas aí o que eu tenho feito? Porque eu sei, pessoal, que na prática, isso vai chegar lá, o Eli, que é meu colega lá de Porto Alegre, isso vai chegar para você, Eli, lá no tribunal, e vai dizer, olha, recurso especial provido, recurso extraordinário, ele foi considerado prejudicado, o contribuinte ganhou. O STF chancelou a vitória do contribuinte. Quando isso está errado. O recurso extraordinário deveria ser apreciado. Aí o que eu faço? Eu tenho agravado dessas decisões. Para dizer, STF, não está prejudicado, não. Você tem que apreciar o recurso do contribuinte sob pena dele não ganhar a demanda. Ele tem que derrubar a perna constitucional. O interesse recursal desse meu agravo é um capítulo à parte, né? Será que eu teria interesse de alegar isso? Mas não quero entrar nessa discussão agora. Eu quero que vocês percebam essa situação, pessoal. Voltando, o objetivo da minha observação agora, que eu reputo uma das mais importantes do curso, é que vocês não marquem bobeira diante de um acórdão. Se o acórdão tiver fundamento constitucional e infraconstitucional, eu vou dizer para vocês, em regra, interponham recurso extraordinário e recurso especial. Ah, professor, mas no meu caso, o fundamento constitucional foi apenas uma linha. Violação claramente reflexa ao texto constitucional. Valeu, Wagner. Violação reflexa ao texto constitucional. Uma linha. Eu tenho que interpor recurso extraordinário? Meus amigos, conselho prático. Interpõe. Interpõe. Talvez o caso que mais me deu trabalho na minha atuação na Procuradoria, que é esse caso que eu trabalhei com ele, aconteceu justamente isso. O acórdão tinha uma linhazinha, ele falava assim, ó, além do mais, essa tributação feriria o princípio da capacidade contributiva. Acho que era esse o princípio tributário. Uma linha. E aí, na época, a gente discutiu bastante na Procuradoria e falou, não, se eu interpuser recurso extraordinário, ele vai ser inadmitido. Porque a violação é reflexa, várias decisões nesse sentido. E a gente optou em interpor apenas recurso especial. Meus amigos, do outro lado estava o professor Humberto Ávila. Ele acabou com o nosso recurso especial. Acabou. Disse que tinha fundamento constitucional que não foi impugnado e que isso deveria gerar a inadmissibilidade do recurso especial por falta de interesse. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Teve uma pergunta aí, Davi, que eu disse que eu ia responder. Se o STJ poderia analisar a constitucionalidade dessa lei. Pessoal, essa pergunta é muito boa, muito boa. Quem é que fez a pergunta?
Foi o Daniel Feitosa. Daniel Feitosa. Daniel, a sua pergunta é muito boa. Eu já disse aqui para vocês que o STJ é um tribunal que tem por finalidade apreciar a legislação infraconstitucional. Não é isso? Infraconstitucional. E o STF é a legislação constitucional. Se a decisão do tribunal de origem tem fundamento constitucional e infraconstitucional, as questões constitucionais, meus amigos, têm que ser mandadas para o STF. As questões infraconstitucionais têm que ser mandadas para o STJ. Se o STJ entender que essa questão constitucional é prejudicial à sua análise, o que ele faz? O STJ tem que remeter os autos para o STF apreciar primeiro a questão constitucional. Respondendo à sua pergunta, se a questão constitucional, Daniel, nasceu no TRF, no TJ, no Tribunal de Origem, o STJ não pode, em regra, apreciar a constitucionalidade. Ele tem que mandar para o STF. Todo mundo entendeu isso aqui? Tranquilo? Vai ficar difícil agora. Mas vamos supor que o TRF ou o TJ apreciou a questão apenas sob o ponto de vista infraconstitucional. Infraconstitucional. Não tem uma linha de constitucional no voto do TRF e do TJ. E aí você interpõe só recurso especial, vai para o STJ. Só que o ministro do STJ, ministro lá do STJ, Herman Benjamin, vou chutar um ministro aqui. O ministro do STJ olha essa decisão, olha esse artigo de lei e fala: vixe Maria, esse artigo é claramente inconstitucional. Essa lei é inconstitucional. O STJ, ele é obrigado a aplicar uma lei. Ele é obrigado a aplicar uma lei que ele entende inconstitucional. E a resposta é: apesar de o STJ ser uma corte responsável pela uniformização da legislação infraconstitucional, ele também pode fazer controle difuso de constitucionalidade. Pode fazer controle difuso de constitucionalidade. Então, acontece às vezes de o STJ, ele originariamente entender que a lei que se postula a aplicação é inconstitucional. E aí vem a segunda pergunta. A primeira já foi respondida, né? O STJ pode originariamente arguir a inconstitucionalidade de uma lei? Pode. Segunda pergunta. O ministro do STJ, ministro Herman, pode ele sozinho declarar a inconstitucionalidade da lei? Isso é importantíssimo, pessoal. Importantíssimo. Porque, assim, o juizinho de primeira instância, juizinho é uma forma carinhosa, né? Chamar juizinho de primeira instância. Ele pode. Não pode ele declarar a inconstitucionalidade de uma lei? Controle difuso de constitucionalidade? Ora, o ministro do STJ pode fazer isso? A resposta é não. Não. Nos tribunais, para haver a declaração de inconstitucionalidade, tem que ser arguído o incidente de inconstitucionalidade, previsto no artigo 97 do CPC. 97 da Constituição. Tem que ser arguído o incidente do artigo 97 da Constituição. Ou seja, tem que ser deslocado o feito para o plenário ou a corte especial do tribunal, no caso do STJ, a corte especial, para que lá seja apreciada a inconstitucionalidade do dispositivo. Muita atenção, pessoal. Se o tema for deslocado para a corte especial e for julgado na corte especial, contra essa decisão da corte especial, cabe recurso extraordinário? Cabe recurso extraordinário do STJ para o STF? A gente poderia responder apressadamente. Contra a decisão da corte especial, eu posso recorrer para o extraordinário. Recorrer para o STF. Atenção, não pode. A decisão da corte especial é uma decisão em abstrato do tema constitucional. Depois que a corte especial decide,
volta para a turma para apreciar o caso concreto. Da decisão da turma, no caso concreto, cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Lembrando, teve uma lembrança muito boa aqui. Claro que eu estou falando no âmbito de recurso especial extraordinário, mas algum colega aí lembrou que o STJ pode assim proceder quando ele está atuando em competência originária, ou quando ele está atuando na competência recursal ordinária, no recurso ordinário. Tranquilamente. Aí ele faz a mesma coisa, arguição de inconstitucionalidade. Tudo bem até aqui? Agora vem um problema. Agora tem um problema. Eu quero fechar a aula com esse problema. Estou atento à hora, Mariane. A Mariane está meio preocupada ali me olhando. Mas a Mariane me perguntou, professor, precisa te alertar? Professor. Aí eu falei, não precisa. Não preocupa, não. Começarei pontualmente e terminarei pontualmente. Pessoal, vamos lá agora aqui comigo. A gente falou sobre a súmula 126, e nós vimos que se tiver duplo fundamento constitucional e infraconstitucional, eu tenho que interpor os dois recursos. Falamos sobre isso. Mas antes um pouquinho, falei para vocês que foi instituída a passarela recursal entre o STJ e o STF. Para dizer que se o STJ entender que a matéria é constitucional, que não inadmita o recurso. Não inadmita. Remeta ao STF. E o contrário também. Não soa meio incompatível essas duas explicações? Ou seja, se eu não interpuser recurso especial e recurso extraordinário, um deles vai ser inadmitido por falta de interesse. Mas, ao mesmo tempo, você está dizendo que existe uma passarela, que tem que ser salvo. E aquele papo todo de aplicação da teoria das unidades, 932, parágrafo único, artigo 1029, parágrafo 3º. Meus amigos, aqui a gente tem um problema. É o seguinte, efetivamente, o Código criou, nos artigos 1032 e 1033, essa tentativa de ajudar o jurisdicionado. Vai dizer, olha, não se preocupe, se você remete seu recurso para as cortes superiores, vai ser analisado pelo STJ ou pelo STF. Fique tranquilo. Só que, quando o STJ e o STF começaram a interpretar os artigos 1032 e 1033, eles têm adotado uma interpretação restritiva em relação a esses dispositivos. Para dizer que a passarela só vai ser acionada se houver dúvida razoável. Se houver dúvida razoável sobre a interposição do recurso. Qual recurso cabível? Não é em qualquer caso. Em outras palavras, se o acórdão de origem tiver claramente, fundamento constitucional e fundamento infraconstitucional, se o acórdão de origem tiver claramente fundamento constitucional e fundamento infraconstitucional, você tem que interpor os dois recursos. A passarela recursal só será acionada se o tribunal verificar preenchidos os requisitos para a fungibilidade recursal. Ou seja, uma dúvida razoável sobre o recurso cabível. Uma dúvida razoável. E por isso que eu recomendo a vocês, pessoal, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, é melhor interpor os dois. Mas se for um assunto que foi tratado no seu caso só sob o ponto de vista infraconstitucional, mas você tem receio que o STJ entenda que a matéria é constitucional, você já coloca no seu recurso especial o 1032 e o 1033. Vai dizer, olha, esse tema foi apreciado sob o prisma infraconstitucional, mas caso Vossas Excelências entendam que o tema é constitucional, que remeta ao STF. E só uma observação, pessoal, só uma observação.
Eu tenho feito inúmeros agravos internos pedindo aplicação do 1032 e 1033. Porque ele é inadmitido, e aí eu peço para ser aplicado. Duas informações importantes. Primeiro, o 1032 e o 1033 só se aplicam nos recursos interpostos contra decisões publicadas após o novo CPC. Já tentei forçar para aplicar antes, mas não consegui. Só para recursos interpostos contra decisões proferidas antes de 18 de março de 2016, antes do novo CPC. Desculpe, o contrário, né? Só se aplica para decisões publicadas depois do novo CPC. O que foi interposto antes do novo CPC não se aplica. Primeira informação importante. Segunda informação importante. Há uma resistência dos tribunais superiores para a aplicação da passarela. E aí, eu li muito rápido uma pergunta, Davi me corrija se eu estiver errado, alguém perguntou, professor, aplica-se a passarela se foram interpostos ambos os recursos, recurso especial e recurso extraordinário? Em regra, não. Em regra, não. Em regra, nós aplicamos aquela lógica do 1031, que é mandar para o STJ para apreciar o recurso extraordinário. Mas tem uma situação, quem é que perguntou aí, Davi? Quem fez essa pergunta? Essa exatamente que você fez, eu não me lembro, professor. Mas tem uma do professor Henrique Mouta aí também que está te esperando. Duas, na verdade. Mouta tá aí, né? Que legal, não sabia. Agora eu fiquei nervoso. Tem uma situação, para quem perguntou, foi Fábio Victor. Da onde, Fábio? Diz da onde que é. Tem uma situação que tem sido aplicada pelo STF, que é a situação em que o recurso especial foi inadmitido. Aracaju, que legal, adoro Aracaju. Que o recurso especial foi inadmitido, Fábio, pelo fato de a questão ser constitucional. Constitucional. E o STF diz que a questão é infraconstitucional. Ou seja, se o STF inadmite, fica naquela situação que ninguém decidiu. Deixa que eu deixo. Nessa situação, o STF tem mandado para o STJ, para ele apreciar, mesmo tendo sido interpostos os dois recursos. Pessoal, como eu disse a vocês, pontualidade é um valor importante para mim. São 11 horas em ponto, e eu vou fazer o seguinte, eu vou responder as perguntas e vou mandar para vocês por e-mail. Tá? Hoje, como eu disse a vocês, foi uma aula... metade da aula foi teórica, para nós sabermos as bases teóricas do novo código, de como nós temos que pensar o processo civil. E a partir da próxima quinta-feira, eu estou aqui com um convidado. Né? Então, a gente vai explorar bastante esse convidado e eu vou ficar aqui instigando ele, indo nos pontos principais, para não deixar a coisa sair do nosso dia a dia. Vocês perceberam qual é a pegada, né, da segunda metade da aula. Né? Eu quero trazer para vocês uns instrumentos de trabalho, o que não está nos livros, o que eu tenho visto na prática. Claro, sempre com uma base teórica sólida que a gente já viu aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mariane, eu posso encerrar ou você quer falar alguma coisa? Eu vou fazer uma fala breve de fechamento, mas se o senhor quiser, a gente pode ir até às 11h30 para responder as questões dos alunos, não tem problema. Porque assim, eu me preocupo com duas coisas. Primeiro que nós combinamos que seria até 11 horas. Então, eu fico preocupado de alguém ter compromisso e acabar perdendo. Entendi. Por isso que eu não costumo avançar, até por respeito à programação de todo mundo. Eu acho melhor hoje a gente encerrar agora e eu respondo tudo por e-mail para todo mundo ter acesso. Para eles. Tá? E, eventualmente, na próxima aula, a gente já deixa essa margem aí para as pessoas se programarem. Eu vou passar só algumas informações breves e o senhor pode fazer a fala de fechamento. Combinado. Senhor, pode ser? Só para a gente colocar algumas questões aqui para os alunos, que inclusive eles escreveram no chat, primeiramente eu gostaria de agradecer em nome do IDP a presença de todas e todos aqui na aula do professor Paulo Mendes hoje, e principalmente agradecer a participação do senhor, que generosamente nos ofereceu essa excelente palestra. Também eu aproveito a oportunidade para informar aos demais participantes que o Instituto Brasiliense de Direito Público
além de promover esse mini curso que vocês estão acompanhando sobre os recursos nos tribunais superiores, também está organizando outros mini cursos gratuitos sobre temas como direito penal econômico, planejamento tributário, direito e gênero, entre outros, que vão acontecer de julho a agosto. E quem se interessar pode acompanhar pelo Instagram do IDP Online e também pelas demais redes sociais do IDP. Vocês podem ficar por dentro de todas as novidades. Acho que a gente se vê na próxima aula, que acontece na próxima quinta. E também, novamente, né, nesse próximo dia 23 de julho, cujo tema será cabimento e juízo de admissibilidade, interposição, prazos e pré-questionamentos, que vai ser ministrada pelo professor José Henrique Mouta, que está aí com a gente no chat, que é procurador de Estado do Pará e que é convidado do professor Paulo Mendes para esse próximo encontro. Acho que das questões a gente envia, então, também o operacional vai enviar por e-mail as questões que o professor responder por escrito e também vai estar disponível na plataforma Canvas, que os alunos estão tendo acesso como um ambiente virtual de aprendizagem. Acho que era só isso, eu passo a palavra novamente para o professor e reforçando o nosso agradecimento pela aula. Meus amigos, eu estou aqui vendo a resposta. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz hoje. Muito feliz pelo convite. Muito feliz de ter encontrado aqui vários amigos, ex-alunos, alunos. A acolhida desse nosso curso foi algo que me tocou bastante. Nós tivemos quase 900 inscrições. Hoje, nós variamos ali 260 pessoas aqui pessoalmente. Eu estou olhando aqui no chat. Nós tivemos gente do Brasil inteiro, muito legal. Professores de processo civil, Mouta está aqui, o Petrônio está aqui, que são referências para mim. Então, eu quero agradecer muito a vocês por essa acolhida. E nas próximas aulas, o Mouta vai estar com a gente, que é um dos grandes especialistas no Brasil de processo nos tribunais superiores. Ele tem atuação hoje exclusiva nos tribunais superiores. E comigo, eu sou meio fominha, né? Então, eu vou estar em todas para a gente ficar conversando com esses professores e instigando para tirar sempre o melhor deles. Tá bem? Então, eu agradeço para vocês, desejo um excelente final da semana para todos e agradeço muito aí a presença de vocês. Até quinta. E divulguem, tá? Divulguem as aulas. Quem gostou, divulguem para a gente na quinta-feira que vem, como vai ser muito melhor do que a de hoje, porque o Mouta vai estar aqui com a gente bater ainda esse recorde. Valeu? Valeu, pessoal. Davi, muito obrigado. Abração.